A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 21 de novembro de 2023, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe o seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes aqui do programa Espiritismo está no ar. Vamos em frente, vamos estudar e vamos aprender sempre. Sempre, Guaraci. Meus irmãos, vamos estudar a verdadeira reforma. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos o WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Há coisas que os seres humanos precisam conhecer para crescer. Muitas vezes nós achamos que a vida toda se resume neste período que passamos aqui no mundo físico. E muitas vezes, dado a toda essa dinâmica do mundo físico de estudar para conseguir um diploma, para depois conquistar o mercado, depois no mercado para cumprir metas, e assim a pessoa vai se desgastando ao longo da encarnação, numa competição sem peias, onde cada um quer ser o lobo de cada um. É preciso considerar, no entanto, que a maior competição que nós precisamos fazer é aquela conosco mesmos, a competição do bem contra o mal, que ainda está em cada coração. É claro que nós temos que viver a vida física, buscar o trabalho no mercado, fazer parte do social, mas é preciso entender que tudo que se vive aqui no mundo físico vai ficar aqui. O que nós vamos levar é o que nós construirmos nesses embates calorosos pela vontade de aprender, vontade de realizar. Então que a nossa vontade de aprender seja eficaz, eficiente, que nós não estejamos nas universidades apenas por um título, mas que estejamos lá para ampliar os nossos horizontes de conhecimentos e o nosso trabalho seja, acima de tudo, a expansão desses horizontes pelo conhecimento e pela ação e pela determinação. Que possamos entender assim. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conduza nessas buscas reais do saber viver. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a verdadeira reforma. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Sim, um país dividido com ideologias diferentes causa um problema muito grande para a sociedade.
As pessoas ficam degladiando aí com palavras, agressões físicas ou até mesmo mentais, que isso traz um desgaste muito grande e atrasa a marcha evolutiva do planeta. Nós temos que sair dessa faixa vibratória. A ideia de uma reforma do Espiritismo vem encontrando certa receptividade no meio de alguns companheiros que justificam em face de caráter dinâmico e progressivo da doutrina. Ninguém põe em dúvida essa característica, razão porque não se justifica qualquer discussão, advertência ou embate de ideias que a tenha por objeto. Todavia, ela tem servido de escudo para algumas intermináveis discussões e para propiciar muitos dos quais enveredaram pelos caminhos indesejáveis das disputas teóricas, marcadas por uma sistemática intolerante, fomentam com esse procedimento a desarmonia e o desentendimento que existe em cada agrupamento humano, sobretudo nos de natureza religiosa, como consequência natural do ativismo que predomina neste setor. Então, dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina coesa, uma doutrina racional, existem alguns que querem mudar a essência da doutrina, dizendo que algumas coisas estão ultrapassadas, que têm que ser modificadas, enfim, coisas verdadeiramente absurdas. Eu tive a oportunidade de assistir um seminário espírita, quando o expositor disse que Allan Kardec era machista. Aí você volta no tempo e observa a sociedade da época, porque ele fala das mulheres, que ela permanece no lar, porque era comum isso naquela época, não é? Quem que ia para os combates armados? Os homens. As guerras fratricidas, as guerras belicosas, os homens. Hoje não, hoje a mulher também está fazendo parte dentro dos blindados, né? Comandando tiro, infelizmente, à distância, que é uma coisa, estou dando um exemplo aqui, não elevado, mas colocando como era antes para o atual momento. Por exemplo, os trabalhos braçais, as construções de estradas, por exemplo, eram feitas pelos homens. Por quê? Porque força física. A mulher, ela ficava mais no lar. Naquela época, no século XIX, então era a sociedade da época. Ele não era machista, porque o conceito era aquele. E o expositor, infelizmente, quis jogar isso para o lado machista. Eu queria dar um adendo aqui, o Pedrosa. Lá na França, na época de Kardec, existiam os grandes literatos. Você observa na literatura da época, né, que eles enalteciam a mulher de tal maneira que a mulher era uma deusa para eles. Você vê isso na literatura francesa do século XIX, que a mulher era uma coisa assim disputada entre aquelas pessoas por ser a figura ideal, né, do lar, a figura ideal da vida daquela situação, daquelas pessoas. E Allan Kardec, ele era alguém, né, que buscava, nesse conteúdo, respeitar profundamente a dona Amélie Boudet, que era esposa dele, e ajudava ele em todos os setores. É preciso tomar cuidado, né, Pedrosa? É muita gente falando coisas que não sabem. Não, e desde lá, o Charles Osborne, que não deixa de ser um dos precursores da doutrina espírita, as irmãs Fox, duas meninas, que Kardec explica, né, com muita clareza aqueles fenômenos, Madame Plémenezon, Madame Staël, enfim, quantas mulheres fizeram parte, né, daquele período inicial da doutrina espírita, nada de machismo. Aí o expositor coloca uma coisa absurda como essa. Realmente é difícil, né, para compreender como pode alguém estar tão desvirtuado do caminho correto. E aproximadamente os corifeus da reforma usam e abusam da pureza doutrinária para explicar e justificar a agressividade com que formulam suas opiniões. A codificação kardeciana não foi ainda sequer compreendida e assimilada por quase totalidade dos que dizem espíritas. Muitos a conhecem por ouvir dizer. Há, inclusive, uma certa resistência pelo estudo sistematizado da doutrina espírita e as suas reuniões dessa espécie variam quanto ao método e conteúdo no centro para o centro. Predomina quase sempre o empirismo desordenado ou responsável pela casa,
que se entusiasmou por determinada obra e erigiu em seu livro de cabeceira. Inúmeras dessas obras que hoje existem, as centenas e que trazem consigo o impacto das novidades contagiantes, são extremamente perniciosas e se prestam à inoculação subreptícia do veneno da discórdia, da desconfiança, da contestação ou das práticas absurdas e estranha ao Espiritismo. Recordando agora meu grande amigo, desencarnou há pouco tempo, Eugênio Bersan, ele sempre afirmava na tribuna que existe uma enxurrada de livros espíritas e que nós temos que observar muito, porque o fato de estar escrito espíritas, às vezes não tem nenhum conteúdo espírita ali. A doutrina espírita ela é puramente cristã. Portanto, se tiver algum livro, mesmo dizendo lá é um livro espírita e ele está discordando dos preceitos cristãos ou colocando coisas que não tem nada a ver, olha, não admita. Por isso que Kardec deixou bem claro, tudo tem que passar pela lógica, pela razão, o crivo da razão e bom senso. Não é porque está escrito que eu tenho que aceitar em 100%, é negativo. Paulo de Tarso disse, estudai tudo, mas retende aquilo que lhe aprover, aquilo que lhe faz bem. Não é porque alguém falou que eu tenho que seguir. Nós somos estudiosos, né? E detalhes, minuciosamente, vendo onde está o ponto equivocado. E Kardec disse que o dia que a ciência comprovar que o Espiritismo possa estar equivocado em algum ponto, devemos abandonar aquele ponto equivocado e seguir a ciência. Daí para a desarmonia, para a desunião, para a divisão e questão de apenas um prazo. Então existem também divisões, por incrível que pareça, dentro do próprio movimento espírita, não dentro da doutrina, porque a doutrina ela é pura, né? Ela está sob a orientação do Espírito Verdade, mas o movimento que somos nós, seres humanos, temos alguns problemas, né? Isso acontece em todas as doutrinas religiosas do mundo. A gente tem que tomar cuidado também, Pedroso, porque tem pessoas aí que gostam de fazer um índex espírita, né? Aquele que esse livro pode ler, esse livro pode não ler, e a pessoa que faz um negócio desse, ou ele tem que ser muito, mas muito bom mesmo, tem que saber muito, ou tem que ter uma mediunidade que o ajude. Eu vi, certa feita também, Pedrosa, uma pessoa fazendo uma exposição espírita, e ela falar mal disso aí, de livros espíritas, e que só os livros que a FEB edita, que são válidos, enfim. E tinham 2 escritores espíritas na palestra. Então eles se entreolharam naquela cara de, meu Deus. Né? E a FEB publicava livros também que não eram importantes, como os livros de Rustem. Então a gente tem que tomar uma posição muito definida, sabe, gente? Vamos estudar Allan Kardec, vamos estudar Chico Xavier, vamos estudar esses espíritos que trouxeram com certeza uma informação muito grandiosa para todos nós. Agora, esse negócio de Kardec era racista, Kardec era machista, Kardec era isso ou aquilo, por favor, né? O mimimi que tem aí fora não pode entrar no Espiritismo. Sabe, meu amigo, se você não puder ajudar o movimento espírita com positividades, deixa as negatividades só para você, né? Isso eu tenho falado muito, sabe, Pedroso? Porque, poxa vida, muita gente que poderia estar ajudando o Espiritismo, estão criando situações difíceis, né? Quantas vezes a gente vê companheiros e companheiras querendo ser maior que Kardec? Não tem. Se você fosse maior que Kardec, Jesus naturalmente teria te chamado para você fazer o que ele fez. Mas ele não te chamou, chamou Kardec. Então, meu amigo, minha amiga, muitos espíritas demonstram uma flagrante ignorância e um variado e exótico entendimento acerca da doutrina, exatamente por não conhecerem ou darem a devida importância ao seu aspecto ético. O fato vem sendo observado desde a época de Kardec, que sobre ele se manifestou em um livro dos Médios, quando diz: o Espiritismo, que apenas acaba de nascer, isso foi em 1800 e pouco, né, 1860, por aí, o Espiritismo que apenas acaba de nascer ainda é diversamente aparecido e muito pouco compreendido em sua ciência, aliás, em sua essência, por um grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda em si os membros do que se possam chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista
a não ser entre os que eles percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Então aí que está, né? Kardec fala que conhecer o Espiritismo em essência há que se estudar muito. Não é só estudar, é fazer introspecção do que se estuda. Eu posso ler aí muitos livros, vários livros, mas eu não entender nada do que eu estou lendo. Então o Espiritismo precisa ser lido, compreendido e vivido. Senão vai ficar muito naquela coisa, né? Muito superficial e que muitas pessoas utilizam para tentar denegrir a imagem do Espiritismo. Ô meu amigo, minha amiga, o Espiritismo precisa ser compreendido, lido, vivido, sentido, porque ele está baseado em ciência, em filosofia. Depois você pega o Livro dos Espíritos, no item 17 da introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, você vai ver que Kardec fala isso, que muitas vezes as pessoas acham que o Espiritismo é só manifestação mediúnica, como de fato a gente estuda isso no Espiritismo, para não nos tornarmos pessoas incapazes de realizar o ato mediúnico de maneira eficiente. Mas Kardec assinala: Espiritismo é ciência e filosofia que precisam ser conhecidas, não é? Então, embora naquela oportunidade ele se referisse expressamente ao Espiritismo recém-nascido, as suas palavras são de uma incontestável atualidade. O receio que demonstrava quanto às divergências decorrentes das interpretações pessoais, a inexistência de um elo de união mais forte entre os membros das coletividades espíritas e a frágil compreensão do objetivo moral da doutrina, ratificado posteriormente no projeto 1868 e na Constituição do Espiritismo, permanece como uma das grandes preocupações de nossa época. A ignorância ou má compreensão do que realmente é o Espiritismo continua hoje, como ontem, a ser o grande entrave ao seu desenvolvimento. Então, amigos que são espíritas, que são simpatizantes ou que são contrários ao Espiritismo, cada um tem a sua necessidade de ser. Agora é preciso conhecer. Então, se você é contrário ao Espiritismo, você tem todo esse direito. A gente não tira de você esse direito, mas você tem que conhecer para você contestar. Porque senão você passa a ser um contestador sem conhecimento de causa. Aí você pode dizer coisas que não existem, né? Pode dizer coisas que não existem. Eu me lembro que quando eu era jovem e que eu dizia que era espírita, muita gente torcia a cara, né? Você vai ficar doido, que não sei o que, essas coisas, né? E eu falei assim, gente, eu vou ficar doido? Mas o Chico Xavier é um mas, não vejo doideira nenhuma nele. Na época o Chico, né, ainda era bem mais jovem. Então nós vencemos aquelas falácias, né, desnorteadas, e fomos estudar o Espiritismo. E quanto mais estudávamos, mais nos encantávamos com a filosofia, com a teologia, com a ciência espírita. Então é preciso a gente saber disso. Os adeptos do Espiritismo, os que participam do movimento, precisam ter esse conhecimento, precisam estar sempre ligados, né, a casa espírita que ele frequenta, buscar seminários, né? Buscar conhecimentos, pessoas que possam ajudá-los nas interpretações do Espiritismo. O Espiritismo veio para ficar porque ele se baseia em 5 pilares das leis morais, das leis naturais, que são imortalidade, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitáveis e Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você pode contestar mediunidade, você pode contestar reencarnação e pode contestar mundos habitados. Então você tem todo esse direito. Mas a reencarnação, se você contesta, você vai ter que justificar a lei de Deus, a justiça de Deus nas crianças que nascem, umas perfeitas, outras não. Dentro da justiça de Deus, né? Dentro de situações genéticas, isso aí, meu amigo, minha amiga, isso já foi superado. A questão da reencarnação
É esse ponto. A mediunidade, você vai ter que justificar, né, tantos médiuns que estão lá na Bíblia que falam, né, Saul, Samuel, e as pitonisas, as sibilas, lá na Grécia, né, no templo de Apolo, lá em Delfos, lá, médium para todo lado, em todo o tempo. Mundos habitados, então você justifica para que 210 7 de planetas, né? Planetas de sistemas grandiosos, belíssimos. Só a nossa terrinha que é habitada só porque tem água. Então Deus não é tão assim pobrezinho, que só a água faz a vida. Então, meu amigo, minha amiga, tem que analisar. Você pode contestar, mas tem que analisar. Uma grande parcela do cristianismo não conseguia ainda assimilar a máxima evangélica do amor ao próximo. Considerável número de espíritas, lamentavelmente também, não escapam dessa triste realidade. Isso os impede, por mais bem intencionados que sejam, de alçarem voos mais altos dentro do próprio campo doutrinário, porquanto não aprenderam sequer a primeira e fundamental lição: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, em face disso, pode perguntar, né, como se justificariam as propostas inovadoras de determinados grupos, quando se sabe que entre os seus integrantes se situam pessoas que não conhecem direito o Espiritismo. Olha, tem diretor espírita que nunca leu o Livro dos Espíritos, tá, gente? Fiquei sabendo disso de um amigo meu, muito sério. Eu fiquei assustado quando eu, conversando com o diretor espírita, ele não tinha lido o Livro dos Espíritos, ele era diretor espírita. A base ele não tem, então, né? Como se explicariam as novidades reformistas, quando, em meio a seus defensores, muitos ainda não iniciaram o seu processo de autorregeneração, a reforma interior do homem velho para o nascimento do homem novo? Então, gente, o verdadeiro espírita é aquele que, nos termos das dissertações kardecianas, se preocupa seriamente em lutar e vencer suas más tendências ou inclinações. Por isso é que se afirma que não há espiritismo sem reforma íntima. Razão porque todo que se diz espírita, mas não se empenha nesse sentido, não é na autêntica acepção da palavra. Esse é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, conforme nós lemos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? No item 4. Então, amigos e amigas, é preciso conhecer essa obra extraordinária para a gente poder dar opiniões mais sensatas. Fora isso, nós podemos incorrer em sérios riscos de nos tornarmos faladores errados de algo tão puro, tão sublime como o Espiritismo, não é? É isso mesmo, meu querido Guaraci. Temos que ter conhecimento, né, para falarmos com clareza. Senão são palavras jogadas ao vento. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Sacrifícios humanos. Sacrifício é a prática de se oferecer aos deuses como oferenda animais, seres humanos, colheitas e plantações. Nos registros bíblicos, o primeiro sacrifício foi oferecido pelos irmãos Caim e Abel. A narrativa induz a se acreditar que o sacrifício animal foi mais agradável para a divindade. Ao tempo de Jesus, eram comuns os sacrifícios de animais no Templo de Jerusalém. Na cidade de Creta foram encontrados vestígios de corpos humanos sacrificados. No mito de Teseu e do Minotauro, evidencia-se que o sacrifício humano era comum. É também um assunto comum nas religiões e mitologia de diversas culturas. Para acalmar a ira dos deuses ou atrair as suas graças, o homem entendeu que deveria lhes ofertar algo. Os sacrifícios ao deus Baal são descritos ao longo da história em épocas diferentes. Interessante se observar que quem almeja acalmar a ira dos deuses
ou atrair as suas graças, não oferece a si mesmo, mas elege a um terceiro como oferenda. Os achados arqueológicos evidenciam que a maioria dos sacrifícios era de jovens ou crianças. Isso nos parece extremamente bárbaro, desumano. E, no entanto, tudo isso continua ativo em nossos dias. Já nos demos conta de quantos jovens escolhemos para a matança indiscriminada? São os melhores, os mais fortes, os mais saudáveis. Todos são enviados para serem sacrificados nos altares de um Deus chamado Guerra, que estoura em nome do egoísmo, pai de todos os vícios. No terceiro milênio, como podemos continuar a nos destruirmos assim? Destruir o nosso futuro sacrificando nossos jovens? E não são alguns poucos aqui e ali. São centenas, são milhares. Jovens que deveriam estar nas universidades ilustrando suas mentes. Jovens que deveriam estar nos institutos de pesquisas, debruçando-se sobre o que há de melhor a ser criado para benefício da humanidade. Jovens que deveriam estar se preparando para a formação de um novo lar. Jovens que têm seus corações ansiando por outro que bata ao seu mesmo compasso de ventura e felicidade. São esses que sobem os degraus dos altares erigidos por nós. Altares de sacrifícios humanos na terra, no mar, no ar. Nossos filhos. Nosso amanhã sendo sacrificado. É tempo do amor verdadeiro prevalecer e de lutarmos pela conservação da vida dos nossos filhos, dos filhos do nosso vizinho, dos filhos do nosso irmão. Vibremos pelo fim das guerras individuais, aquelas que começam na nossa intimidade e agridem quem está ao nosso lado. Vibremos pelo fim dos confrontos bélicos, dizendo aos nossos governantes que o que desejamos é viver numa terra de paz, onde a ordem e o progresso sejam as normas. Que desejamos viver num mundo onde as fronteiras não definam ambições, nem desejo de posse. Nossas crianças desejam crescer sem medo. Nossos jovens desejam lutar pelo diploma universitário, pelo primeiro emprego, pelo serviço à sociedade. O mundo novo deve ser um mundo onde nos estendamos as mãos, nos auxiliemos, porque, afinal, nesta terra, somos uma única e grande família. A família humana, desejando alcançar a angelitude. Pensemos nisso. Trabalhemos por isso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, na grande caminhada há pedras de tropeço que nos impedem continuar a viagem, mas outras existem que nos ajudam a prosseguir mais adiante. A luta que se esboçou foi o início do combate. Há muito mais que sofrer, e se não houver força e união para a defesa, pode tudo ruir como um castelo de cartas. Prepara-te para o pior e arma-te para a luta. De todos os lados virão laços para prender os homens de boa vontade. Deves preparar-te vigilante em oração, porque no seio mesmo daqueles que nos cercam podem advir os piores ataques. Seja forte e exigente no compromisso de tudo o que te for confiado. Sê preciso e claro no seu agir. Segue adiante, todos os meios te chegarão. Confia sempre e ore. Confiemos sempre e também oremos, meus queridos irmãos. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Fica o meu abraço para todos vocês que estão aqui ouvindo este programa. E amanhã,
Tem novamente o programa, tem na quinta, tem na sexta, e assim nós vamos estudando, assim nós vamos aprendendo, né? E levando para os nossos corações a mensagem tão bonita, tão linda da doutrina espírita. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos vocês. Boa noite, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.